Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha Colorida e hoje nós temos o tema O Sol, a sua potência máxima. Se você está vendo esse vídeo é porque você recebeu o link de uma maneira pessoal, especial, né, de algum amigo assim. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão, falando, né, que quando nós falamos que um signo, somos do signo de Virgem ou somos do signo de Sagitário, na verdade o que nós estamos falando é onde o Sol se encontra. Apenas isso. Temos que lembrar que todos nós carregamos os 12 signos, os 8 planetas e os 2 luminares, todos. Então, caso você tenha algum problema com outro signo, é melhor fazer as pazes, porque alguma área da sua vida é controlada por esse signo. Então, nós vamos fazer uma abordagem a partir dos elementos da natureza, para ficar uma coisa simples e prática e para você já poder começar a analisar um pouquinho você mesmo, o seu próprio mapa. Para isso, eu vou primeiro colocar a gente mais ou menos no mesmo nível de conhecimento, e por isso eu vou fazer uma apresentação muito breve, muito rápida, sobre os primeiros princípios da astrologia, né? Não é muita coisa, vai ser rápido, não se preocupe. Então, nós temos aqui os planetas. O que são os planetas? Os planetas, se essa é uma linguagem simbólica, a astrologia é uma linguagem simbólica, os planetas são os verbos dessa linguagem. São as forças ou as energias que querem se expressar. E eu vou dar um exemplo de um planeta. Vou dar um exemplo de um planeta que é o Sol. O Sol é representado por esse círculo com um pontinho no meio. Então, o Sol vai ser a força que quer se expressar. Os signos são como essa força se expressa. É como se fosse uma cor, é o adjetivo dentro dessa linguagem. Os signos, nesse caso, o Sol se expressa como um taurino. E nos signos nós temos 3 signos dedicados à água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. 3 signos que estão ligados ao ar, Gêmeos, Libra e Aquário. 3 signos ligados à terra, Touro, Virgem e Capricórnio. E 3 signos ligados ao fogo, Áries, Leão e Sagitário. Essas são as primeiras informações. E aí nós temos as casas. As casas é onde essa força se expressa. Então, os planetas são energia que querem se expressar, o signo é a maneira como essa energia quer se expressar, e as casas, qual área da vida, em qual área ela quer se expressar. Para saber disso, nós precisamos então das casas, e as casas são determinadas a partir do ascendente. Por isso que é importante a gente saber o horário exato e local de nascimento. Até aqui espero que esteja tudo bem claro, foi bem rápido, mas você já começa a entender essa mandala que é o seu mapa astral. Depois nós temos as casas angulares, né? No assunto casas, temos as casas angulares, que é o mais importante, são as casas de impulso, de ação. A casa 1 é como eu me mostro, a casa 7 com quem ando, a casa 4 de onde venho e a casa 10 para onde eu vou. Ascendente, casa 1, é como eu me mostro. Descendente, casa 7, é com quem eu ando. O meio do céu, casa 10, é aonde eu quero chegar. E o fundo do céu, a casa 4, é de onde eu venho. A casa 4 também pode ser considerada IC por causa desse nome em Muncoeli. Depois as outras casas sucedentes
E as cadentes, as sucedentes falam sobre segurança e as cadentes falam sobre aprendizado. Então, as casas angulares são ação, as casas sucedentes garantem essa ação e as casas cadentes fazem com que essa ação seja renovada. Então, nós temos nas casas sucedentes a casa 2, a 5, a 8 e a 11. Nas casas cadentes, nós temos a 3, a 6, a 9 e a 12. E hoje nós vamos falar sobre o Sol. O Sol é o propósito do coração, é a própria centelha divina. Quem eu sou, quem eu quero, onde eu quero chegar, onde eu quero brilhar, é a irradiação da minha alma, a minha essência. O Sol quer se expressar, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, na maioria das vezes. E o Sol é que traz a alegria de viver, o sentido da vida. Existem muitas pessoas que não estão conectadas com o Sol. E quando elas não estão conectadas, e não é para sempre, a conexão e a desconexão pode ser um movimento circular, que vai e volta, vai e volta. Mas presta atenção, quando você sente que a vida perde o sentido, ou quando você se sente totalmente desmotivado, tem um comportamento mecânico de sobrevivência, tem um sentimento de vazio, um sentimento de impotência, tristeza e pessimismo exagerados, isolamento exagerado, pode ser que você tenha perdido a sua conexão com o seu Sol. Ou que você nunca tenha se conectado com ele. Porque é ele que vai dar essa alegria de viver, o que dá sentido. Você levanta e sabe por que você levanta todos os dias. E existem pessoas que têm uma conexão exagerada com o Sol. E nesse caso, quando a pessoa tem uma conexão muito forte com o Sol, ela esquece todas as outras áreas da vida e isso também é um problema. Porque ela vai expressar o nível mais baixo da energia solar, ela não vai encontrar satisfação, mesmo cumprindo a promessa do Sol, mesmo fazendo o que o Sol pede, ela vai se sentir insatisfeita porque as outras áreas estão desprezadas. No final, ela projeta e compensa as outras necessidades nos outros e sente amargura e frustração. Então, é muito importante estar conectado com o Sol de uma maneira equilibrada. Mas dá importância ao Sol. Imagina, o Sol é onde você colocou a sua maior energia. O signo é o modo, a cor que você quer dar para o seu Sol e a casa, a área da sua vida que você põe mais energia, que você dá mais importância. É muito bom estar ligado, conectado com o seu Sol, principalmente para a vitalidade, para que você seja vital. E agora, nós vamos trabalhar com o Sol a partir dos elementos. Nós vamos entender como o seu Sol se expressa usando os elementos. Os signos de fogo, e aqui eu estou falando de uma maneira bem, como vou dizer, é bem rasa, tá bom? É só para o primeiro entendimento, é só para você se localizar. Os signos de fogo, eles têm como essência a energia, é o corpo energético. São ligados ao espírito, à identidade, ao crescimento, ao movimento, ao ímpeto, ao impulso, à coragem, à competição, à liderança. São signos com muito entusiasmo. São Áries, Leão e Sagitário. Os signos de ar são ligados à mente, ao compartilhamento, ao corpo mental, ao aprendizado, ao ensinamento, o compartilhamento, à sociedade, à comunidade. E esses são os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Os signos de água são ligados com emoções e sentimentos, ligados ao corpo emocional, à conexão com o outro através de sentimentos, ao que guardamos como memória, as nossas raízes, antepassados, desenvolvimento das emoções, eliminação de trauma, de ferida, conexão com o sutil, o invisível, o místico, a cura. E os signos de terra são ligados com abundância e estabilidade, com viver nesse planeta Terra. Eles sabem viver aqui. São ligados a metas, estruturas, recursos, prazeres sensoriais,
rotina, disciplina, o alcançar o topo da montanha, a consciência da necessidade da passagem do tempo para as coisas acontecerem. E esses são Touro, Virgem e Capricórnio. E agora, para a gente ter um entendimento bem gostoso dos elementos, eu vou dar uma dica mais fácil, né? Signos de fogo, para onde você vai olhar? Para o Sol. O que acontece quando o Sol aparece? Tudo fica colorido, tem aquele entusiasmo, aquela vontade de fazer as coisas, de tomar um sorvete, de brincar. É divertido, o humor melhora. Tudo fica mais excitante. E o fogo do Sol é super necessário para, nossa, a maioria dos processos que acontecem no nosso planeta e que mantêm a nossa vida. Imagina se o Sol chegar perto demais, o que vai acontecer, e isso é um Sol num signo de fogo em excesso. E imagina se o Sol simplesmente sumir, for embora, o que acontece? Isso é a falta do elemento fogo em um mapa astral. Ou a falta da conexão da pessoa com o seu Sol em fogo. No signo de ar é bem fácil entender, porque é no momento que respiramos, inspira, expira, já estamos compartilhando. Compartilhar, dar e receber é tão natural quanto respirar, pertence a nós. O falar e o ouvir também estão ligados ao ar. O falar é o ar tocando nossas cordas vocais e o ouvir são as vibrações sonoras que vêm através do ar para nós e são os impulsos que nos fazem pensar, que nos estimulam a pensar, são esses impulsos, as informações e esse compartilhamento. Então, se temos ar demais, vamos ter um furacão, vai cair tudo, não sobra pedra sobre pedra. E se temos ar de menos, vamos ficar ansiosos, né? Vamos ficar tentando puxar o ar de qualquer maneira. Tem que pensar sobre excesso e falta de conexão do seu Sol com o elemento ar, caso você o tenha ali. Para a gente falar da água, a mesma coisa. A água é vida, né? Não existe vida sem água. A água do útero, né? Sim, o líquido do útero que nos faz crescer, nos faz nos desenvolver. A água que tomamos, depois a água que nos limpa, a água que nos refresca, a água que nos hidrata. A água é uma coisa incrível que todos nós precisamos. Quando você pensar no seu Sol em água, pense nisso. E como é com o exagero de água, né? As cataratas do Niágara. Aquele monte de água que pode ser até perigoso. E como é a falta de água, né? O que acontece quando tem falta de água? E assim você analisa um pouco se você está próximo ou não do seu Sol, caso o seu Sol esteja em água. E o Sol em terra. Terra! Gente, olha, imagina passar por campos floridos, campos frutíferos, campos de verduras, de legumes, passar por toda essa abundância da terra e toda a estrutura que a terra nos dá, com as pedras, com a terra firme, com estar sustentado pela terra, não só a nível de espaço, mas de verdade a nível de alimentação. Então é só pensar o que é a terra para você, como funciona a terra e pensar num lugar onde a terra quase não existe, talvez numa areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais profundo você vai, não dá para construir nenhuma estrutura, se agarrar em nenhum lugar. E quando tem terra demais, talvez você acabe numa pedreira, onde tem as suas vantagens, mas você não consegue plantar nada, não consegue, você só está seguro, mais nada, né? Enfim, é para fazer esse tipo de reflexão, que é muito rápido, e assim você já vai poder entender várias partes de muitas casas, né, que estão na sua mandala astrológica.
Então, se você sabe que você tem uma casa 7, que é a casa com quem eu ando, em terra, como são as pessoas que você encontra. E se você tem a casa 1, que é como eu me mostro, em água, você já pode imaginar como é mais ou menos que você se mostra. Se você tem de onde eu venho em terra e para onde eu vou em água, você já começa a, né, analisar o seu mapa devagarinho, começa a entendê-lo devagarinho. E é isso. Agora eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês, que é uma relação entre os elementos. A água e a terra têm mais coisas em comum, porque elas estão voltadas mais para dentro. E o fogo e o ar têm mais coisas em comum, porque estão mais voltados para fora. E aí, dentro do mapa astral, nós conseguimos analisar diante de todos os planetas, ascendente, meio do céu, qual elemento, como estão distribuídos os elementos no seu mapa astral. Às vezes uma pessoa tem terra demais, ou fogo demais, ou água demais, ou ar demais, e está faltando um outro elemento. Então, um dos propósitos da minha análise astrológica é equilibrar esses elementos. Mas, enquanto isso não acontece, eu quero dar uma dica para vocês sobre a intolerância que às vezes a gente encontra com relação a outras pessoas. Por quê? O pessoal que tem preponderância de fogo no mapa, ele acha que o povo que tem água demais vai apagá-los, o povo cheio de terra os sufocará, até tolera o pessoal do ar, porque eles abanam suas chamas e com novas ideias, mas o pessoal do fogo logo fica entediado e irritado com as reflexões infinitas do pessoal do ar, que tem um sistema nervoso muito sensível. Então, presta atenção, se você tem um colega, se você é de fogo e tem um colega de qualquer outro elemento, provavelmente você vai ter uma certa intolerância com ele, agora você sabe por quê. E quem tem preponderância de ar vai achar o pessoal, o povo da água, vai afogá-los, o povo de terra vai limitar tudo, até tolera o pessoal do fogo porque eles trazem força de expressão, mas o pessoal do fogo é impossível demais e o ar acha que no final vai acabar se queimando com eles. Daí nós temos quem tem a predominância do signo de água, acha que o povo cheio de fogo é turbulento demais, o povo cheio de ar é disperso e frio, o pessoal da água até tolera o pessoal da terra porque eles podem dar uma certa estrutura para a água se direcionar, mas eles acabam por sujar demais as águas, transformando-as em lama. E quem tem preponderância de terra acha que o povo cheio de fogo vai acabar queimando tudo, o povo cheio de ar é infantilizado e vive nas nuvens, até tolera o pessoal da água, porque eles trazem um frescor para suas estruturas, mas vão acabar por inundar e apodrecer todas essas estruturas. O que eu quero dizer com isso? É que mesmo dentro do nosso mapa astral pessoal, algumas energias, dependendo das casas, têm problemas com outras energias. Mas nós carregamos as 4 energias dos 4 elementos dentro de nós e a coisa mais importante de fazer é equilibrar esses elementos, sair desse julgamento prévio e entrar numa integração de todos os elementos. E quem faz isso? A alma, a consciência, o espírito. Bom, espero que você tenha gostado. Quero lembrar você, se você recebeu esse vídeo, o link desse vídeo, com certeza você tem o meu contato do WhatsApp. Se não tem, peça para a pessoa que te enviou o link, ela vai ter. E se você estiver interessado numa análise do seu mapa astral ou se você estiver interessado em aprender a analisar o seu próprio mapa astral, eu tenho uma mentoria destinada para isso, para você ler apenas o seu mapa astral, para você saber se localizar. E também eu ofereço os pontos principais para o próximo ano, né? Mas para oferecer os pontos principais,
você tem que fazer o mapa natal comigo. Se você já fez, então você pode pedir só os pontos principais, as coisas que vão chegar com mais, que vão precisar mais da sua atenção no ano que vem, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima vez. Tchau, tchau!